Código Aberto no ar, na sua casa, na sua vida. É bom você estar com a gente aqui, Bíblia na mão, não esqueça disso. Coloca aí seu smartphone no aplicativo Bíblia, não sei. O importante é que você abra sua Bíblia com a gente, porque a partir de agora começamos o nosso programa onde aqui a gente estuda a Bíblia de um jeito bem diferente. Como é que você está? Tudo certinho? Animadíssimo? Curtindo muito a vida? Decisões corretas? Não esqueça que você faz parte da fase da vida onde tomamos as decisões mais importantes da nossa eternidade. É isso mesmo. Às vezes a profissão, vida sentimental, são as escolhas que a gente faz, e especialmente a religião, as decisões com Deus que a gente toma. Por isso o Código Aberto entra na tua vida para chacoalhar para o bem. E quando eu falo em chacoalhar, eu já me lembro da expressão viralizar, que a Lígia está com a gente aqui esse trimestre inteiro, toda essa temporada, Lígia, e mais do que nunca a gente reforça aqui o poder das redes sociais, da internet, da interatividade, da vida virtual com uma esperança real. É isso mesmo. Entra lá no Face, dá um like na nossa página, curte o selfie do Código. Todos os dias, não é fácil não, viu? Às vezes até eu pulo um dia ou outro, meu produtor me dá um puxão de orelha, mas eu tento todos os dias deixar um recadinho para você ali do selfie do Código, que é a minha maneira também de reagir ao estudo do manual que a gente tem aqui na Bíblia, ao tema que a gente está estudando durante a semana no Código Aberto, enfim. A gente se encontra lá no Face, não falta não, aparece lá e compartilha para o mundo. Nessa semana, nós vamos agora ver algo muito especial e extraordinário, que na verdade é uma recapitulação da Bíblia inteira. Como assim, pastor? Num único programa? Você vai perceber a coluna vertebral, não só do Velho Testamento, mas também do Novo Testamento e de toda a eternidade. Tá ficando curioso? Eu sei, vou deixar para o pastor Lucas daqui a pouquinho abrir para a gente esse extraordinário tema dessa semana, que é épico, é histórico, é extraordinário, é presente na Bíblia inteira e é presente em toda a história do plano da redenção com Deus. Ah, pastor, estou ficando curioso, então fica com a gente aqui, que isso aqui é só o começo. Vamos lá, convidados, tudo bem? Fala, Richard, beleza? Opa, tudo bem? Cara, já estamos Tranquilo. aí, ó, no antepenúltimo programa, meu amigo. É verdade, tá Diz chegando para mim aí, final. de toda a tua experiência de Código Aberto, o que mais te marcou? Cara, eu curti bastante a profundidade que a gente deu aqui a palavra de Deus, né? Acho que é o mais importante que fica aí para esse trimestre, é essa vontade de cada vez mais aprender sobre esse Deus maravilhoso de graça que faz uma aliança maravilhosa com todos nós. Você acha que um jovem hoje em dia deveria estudar muito mais a Bíblia? Eu acho que devia ser um dos objetivos principais da vida, né? Tanto do jovem, mas de qualquer pessoa. Mas para aquele jovem que acha a Bíblia muito sem graça? É sem graça porque às vezes não lê o suficiente, não procura os recursos certos para entender mais um pouco sobre a Bíblia. Às vezes parece realmente bem cansativa e às vezes muito complicada, mas se a gente tiver um pouquinho mais de boa vontade, a gente consegue aprender e tirar umas lições assim bem importantes para a vida mesmo. Legal. Vamos lá, Lígia, tudo certo? Olá, tudo certo. O que te marcou aí desse Código Aberto, você participando com a gente? Foi a primeira vez? Não, mas, né? Não, Primeira eu já vez, não. participei das outras. Participei Outros quando era o Daniel momentos. Lidke, participei Tá. quando era o Jonatas, participei já várias Eita, vezes. então comigo foi a primeira, né? Já conhece bem. Mas com você é a primeira vez. Beleza. Eu gostei ainda mais de conhecer mais Jeremias, porque já era um personagem bíblico que eu gostava muito, mas também gostei de conhecer meus amigos aqui, né? O Lucas eu já conhecia faz tempo, mas a Nilzinha e o Richard. Eu acho que isso é legal do Código Aberto, É isso né? mesmo. A gente se conhece aqui praticamente nas gravações e a gente consegue colocar as ideias ali de um jeito que a gente consegue fazer com que o programa flua melhor, né? Então eu Sabe que achei isso todas as legal. temporadas, isso aqui é a minha 7ª com você, telespectador, mas a gente vai vendo que esses dias que a gente passa aqui, gente, são 3 meses estudando a Bíblia com você. Imagina a relação que a gente gera com você e, ao mesmo tempo, a geração que a gente desenvolve aqui em 13 programas que a gente vive junto. Então, são amizades para a vida, amizades para a eternidade. Bem colocado. Vamos lá, Nilzinha, tudo certo? Tudo jóia. E aí, o Tudo que bem. mais está te marcando aí dessa temporada? Olha, realmente, para mim, o que marca é o estudo. Porque toda a oportunidade que a gente tem de conhecer mais a Bíblia e de compartilhar isso com pessoas que a gente gosta é fantástica. Então, para mim, esse estudo que já é algo que eu gosto muito, é um profeta que eu gosto muito de já gostar de estudar e é engraçado, a Bíblia ela tem isso. Quanto mais você lê, mais ela te fascina,
mais coisa você acha. Você vai escavando, escavando, escavando e não tem fim. Então, se você acha que você conhece, você lê mais um pouquinho e você acha coisas maravilhosas. Então, mesmo que eu já tivesse lido Jeremias outras vezes, eu descobri, escavando, coisas muito fantásticas para a minha vida. Bacana. Teu recadinho em 144 caracteres para uma jovem, uma garota que acha a Bíblia sem graça. Ela precisa primeiro manter um relacionamento com Deus, porque o que acontece? A Bíblia você ora a Deus e Deus te responde como? Né? Se torna um monólogo se você não vai até a Bíblia. Né? Então, travar um relacionamento com Deus é aquilo que você... às vezes as pessoas, eu acho a Bíblia sem graça, mas é porque ela não está buscando a Deus. Então, a Bíblia se torna realmente sem graça. Agora, quando você está buscando a Deus, está buscando um relacionamento com Deus, a Bíblia é fascinante, porque é Deus falando no seu ouvido. Amém. É isso mesmo. Pastorzão, antepenúltimo programa, Pastor Lucas, faz aí um overview de todos esses últimos momentos juntos, programas. Você já é uma pessoa conhecida e já participou em outros eventos aqui da Novo Tempo. Seus pais são da linha comunicacional aí, só lembrando a você que está ligando agora, o Pastor Lucas, filho da tia Cecel, é isso mesmo, a tia Cecel tem um filhão desse tamanho, viu só? E o pastor Fernando Iglesias, tão conhecido por todos nós, tem um trabalho extraordinário hoje, vivendo lá em Curitiba, temos um carinho muito grande por essa região do Brasil também. E eu te pergunto, Lucas, o que você sentiu aí dessa temporada, o que já está te marcando, já começamos a chegar no finalzinho aí, já senti saudade? Poxa, eu tenho um amor especial pelos profetas, também destacaria o nosso estudo, né? Eu acho que um aspecto desse estudo, e que até seria até uma dica também, é o estudo em conjunto aqui, né? A gente estudar em conjunto, comentando, opinando, vendo aspectos diferentes uns dos outros, isso foi uma coisa das que mais marcou para mim, e eu acho que é uma sugestão para aqueles que não têm tanto interesse e acham a Bíblia, esse livro... Para quem estudar sozinho, você pode bater papo com os amigos juntos. Exatamente. Lucas, a gente tem uma coisa em comum, nós somos filhos de pastor e já nascemos juntos com aquele sobrenome, com aquela chancela para muitos. Já nasceu com berço de ouro, já nasceu com berço de igreja, já nasceu sabendo. Eu te conheci adolescente, é isso mesmo. A gente já falou em outros programas, você vê aí o pastor Lucas, professor, futuro doutor, é um homem conhecedor da Bíblia, mas um dia foi um adolescente, como todo adolescente. E aí eu te pergunto, Lucas, em que momento você se lembra do estalo para você se despertar, para se tornar um Lucas tão apaixonado pela Bíblia? Porque você podia ter tomado decisões tão diferentes, talvez até divergentes, se não incoerentes. E aí, de repente, a gente vê você aí, um rapaz aí com 28 anos, com um lastro de conhecimento bíblico, inspirando como modelo tantos outros jovens que acham que não, isso é coisa de velho, lá de 60, 70 anos. Não, com 28 anos você pode ter um conhecimento bíblico para passar décadas ensinando as pessoas se Jesus não voltar. Quando que o Lucas se despertou para a Bíblia? O meu estalo, na verdade, aconteceu ao contrário, né? Eu, quando era criança, queria fazer teologia, queria ser pastor, daí, num momento, eu nunca mais toquei no assunto. Isso aí. Nunca quis fazer teologia e ser pastor. E foi até curioso o jeito que eu me inscrevi para o vestibular, tudo como aconteceu. Não foi uma coisa, como eu já comentei aqui, né? Aquela coisa, alguma pessoa chegou desconhecida e falou, Lucas, você vai fazer teologia. Não. É isso aí. Só que durante o curso, meu chamado foi se confirmando. E eu acho que uma coisa muito importante, no meu caso, foi, obviamente, por estar acostumado a sempre fazer as coisas do jeito que eu sempre fiz, estar acostumado a ir à igreja, enfim, as coisas que nós sabemos que a maioria das pessoas fazem, e nunca tê-las questionado, o fato de eu tê-las questionado durante o meu curso foi uma coisa muito importante. Obviamente, questionando essas coisas no sentido de pensar o porquê eu faço essas coisas. E acompanhada... Então você era aquele aluno questionador mesmo, e nisso você foi se descobrindo. Não, na verdade, pelo contrário, eu nunca fui questionador, eu sempre fiz e estive acostumado a fazer. Só que esse questionamento foi, o início desse questionamento foi o que eu acho a linha divisória. Então, esse questionamento, obviamente, né, sem o auxílio da Bíblia não existe. Né? Teve algum professor específico que lhe marcou, algum momento, alguma influência? Poxa, obviamente, antes de tudo, depois da influência dos meus pais... Sem dúvida. Consideraria muito o pastor Reinaldo Siqueira. Olha que bacana. Foi um mentor lá durante o teológico, um amigo,
querido. Legal, Lucas. Fica a dica aí. Eu também fui pro teológico, é bom, porque às vezes o telespectador pensa que a gente, né, pastor, não, caíram do cavalo, ficaram cegos igual Paulo, Saulo virou Paulo, olha, sentiram aí a lã molhada no solo seco, aí foram fazer teologia, quase que numa carruagem de fogo. Muitos vão para o curso teológico para confirmar durante o seminário o chamado. Alguns têm essa experiência sobrenatural antes. Outros, a experiência sobrenatural vai acontecer com o passar do tempo. E eu me pareço muito com você. Foi no terceiro ano, faltando um só para se formar, que eu fui sentir, cara, realmente é muito bom ser pastor. E aí eu não abro mão de mais nada na vida. Então fica a dica para você, se sente alguma coisinha no teu coração, não tem certeza, vá para tirar certeza. Eu sempre digo isso para o jovem, vá para ter certeza ou não. Se quer virar um pastor, quer virar um seminarista, quer virar uma pessoa que apresente a Bíblia, tem essa vontade no coração lá cozinhando em forno morno, não espera ferver, vai. Talvez durante o curso você sai ou durante o curso você confirma. De qualquer maneira, durante o curso você sente a resposta de Deus. Muito legal o teu exemplo. Estamos juntos aí, gente. E terminando, nossos super 2 músicos do louvor, Bruno e Samuel, isso mesmo? Tudo bom? E aí, Bruno, segundo programa junto com a gente, tua impressão do Código Aberto, tá valendo? Muito bom, foi muito... A gente aprendeu aqui curiosidades aqui, né, durante o estudo. Então, para mim, está sendo muito bom. Legal. Passa o microfone para o Samuel. Samuel, quando é que você começou a estudar piano? Comecei a estudar, eu tinha 8 anos de idade. É isso aí, né? Uma vida, hein, amigão? Uma vida já. Tá legal. Tem algum outro instrumento que você toca? Não, só piano. É piano mesmo? Ainda continuo estudando até hoje. Se piano. profissionalizando nisso. É uma vida inteira, né? Tá bom, carinho. Toco. Vendo, pode deixar com o Samuel ali. O Samuel começou com 8 anos, eu comecei com 7. Mas daí, Samuel, eu parei. E hoje, quando olho vocês tocando assim, eu falo, gente, talento tem que ser mantido. Não que eu tenha perdido o talento, creio que não, Deus não vai tirar isso de mim. Mas as funções foram para o outro lado, né? Tanto é que na última temporada eu até toquei no último programa com a Laura Moreno. Que legal. Mas eu olho um pianista e falo assim, é bacana porque desde os 8 anos, tem muita gente hoje que acha que não, música tem que vir igual um HD que você coloca no computador, né? Um aplicativo, baixa em 2 minutos, já tenho. Leva tempo e os pais têm que ajudar os filhos a estudarem música. Exatamente. Parabéns, fica aí a dica, jovem, estude música, faça louvor, aproveite os dons que deu e não tenha impaciência, porque leva tempo para os seus dons serem amadurecidos para honrar o nome de Deus. Vamos fazer uma oração? Ora pra gente, Richard. Ora. Querido grandioso Pai que estás nos céus, nosso Pai, nosso Rei, obrigado, Senhor, por mais esse estudo que nós iremos compartilhar aqui com as pessoas que nos assistem. Nos ajuda a compartilhar de maneira que todos entendam e que Teu Santo Espírito esteja presente aqui agora nesse programa e na casa das pessoas que estão assistindo. Amém. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome por amor de Jesus. Amém. Foca bem nos olhos do pastor Lucas, porque vai brilhar agora. Vai brilhar e se eu der muito tempo para ele, vai ficar 3 horas e meia falando sem intervalo, sem deixar o próximo programa, porque finalmente chegamos, pastor Lucas, num momento lindo da nossa temporada, onde agora o nosso guia nos permite puxar algo que vai ser impossível. Eu sei que é impossível você se aprofundar como gostaria nessa única palavra. É uma só palavra, mas resume a Bíblia inteira e todo o Velho Testamento. Eu acho que você que se identifica com essa área, mais do que nunca, é a palavra que deve trazer assim um ânimo, vontade de falar. Mas eu vou te dar aqui 3 minutos e meio para você resumir essa palavra bendita da Bíblia. Qual é? É a palavra aliança, né? A gente já comentou bastante, né, no decorrer da lição sobre o conceito da aliança. E eu acho que para a gente iniciar esse estudo, é importante ter em mente um aspecto que a gente vê no capítulo 24 de Isaías, no versículo 5. Ele diz assim, na verdade a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, violam os estatutos e quebram a aliança eterna. Então, isso é uma coisa básica que nós temos que saber. A aliança que Deus faz é uma aliança eterna. E essa aliança ela pode ser vista com características peculiares, às vezes com pessoas peculiares e um povo peculiar ao longo da história. Então a gente vê a aliança firmada desde a criação do mundo. Como eu já mencionei, né? Deus estabelece leis, Ele é o soberano, Ele é o rei, Ele é o criador e toda a criação deve assumir isso. E no decorrer da Bíblia a gente vai ver, temos outras
pontos marcantes, vamos colocar assim, onde Deus faz aliança de novo com o seu povo. Às vezes porque a humanidade se corrompe e daí Deus escolhe uma pessoa para que seja o eleito, por meio do qual a bênção vai passar para o mundo inteiro. Por exemplo, Noé, Abraão, até que o povo de Israel faz uma aliança com Deus, a aliança eterna que já existe, e essa aliança permanece até... São alianças ou aliança? Aliança. Vamos deixar bem claro que é uma só. Exatamente. E o autor da lição coloca excelentemente bem esse aspecto. Ele mostra que existem esses pontos na história de aliança de Deus com determinada pessoa ou povo, e ele fala, é a aliança. É o título da lição, né? A aliança. Agora, quando eu casei, eu pus uma aliança na mão da minha esposa, ela pôs uma aliança na minha mão. Naturalmente, essa aliança símbolo já é a consequência de uma aliança que começou de uma afinidade muito antes do namoro, noivado e casamento. Quando tudo começou nessa aliança entre Deus e nós? A aliança, ela é eterna. Normalmente a gente pensa o eterno para frente, mas é eterno para trás também. Então, ela é eterna. O que a gente vê na Bíblia, quando Deus cria, ele faz essa aliança com o ser humano, com toda a humanidade. Em seguida, depois dessa aliança, se a gente for estipular, né, segundo a lição, nós vemos a aliança de Deus com Noé. E se você reparar no capítulo 9 de Gênesis, os aspectos de confirmação dessa aliança, deixa eu Vamos lá. ler um texto de Gênesis 6. Mas com Noé não é só por causa do arco-íris, não? Também não. Tem mais do que o arco-íris? Tem mais. Então vamos lá. Em Gênesis 6, especificamente, deixa eu achar aqui o versículo 18. Gênesis 6, 18, diz assim, contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Então, para quem nunca ouviu de aliança, quando você lê pela primeira vez aparecendo a palavra aliança aqui, você fala, poxa, antes não existia, agora existe uma aliança com Noé. No entanto, aqui a palavra que aparece, lembra que eu comentei que você estabelecer uma aliança, no hebraico é karat berit, é cortar uma aliança, em referência até àquela ação que aquelas duas pessoas ou povos, quando iam fazer uma aliança, cortavam animais, passavam no meio. O meu fim é como daquele animal, porque a aliança é coisa séria, tal. Aqui não é karat berit. Aqui é rekim berit. Que é o quê? A ideia de confirmar uma aliança. Você confirma uma aliança que já existe, óbvio. Então, a aliança aqui ela é uma aliança já existente. Em Noé, quando você compara, por exemplo, o capítulo 9 do livro de Gênesis com o início de Gênesis, você vê vários detalhes de confirmação dessa aliança, inclusive com aspectos ligados a pedidos que Deus havia feito a Adão e Eva. Por exemplo, versículo 7, sede fecundos, multiplicai-vos, povoai a terra, multiplicai-vos nela, versículo 7 do capítulo 9. E em seguida outros aspectos. Então, essa aliança é confirmada e se mantém, apesar de ser feita com Noé, que agora seria um instrumento de Deus para toda a humanidade. E essa linguagem, né, ele é tão especial que Deus se faz ser compreendido para aquele povo, né, que era um povo que fazia muito aliança, né. Dos tratados do Antigo Oriente Médio, do pessoal, eles usavam essa base da aliança, né, um soberano e um que era submisso a esse soberano. Então Deus usa essa linguagem para se relacionar com o povo. Deus usa essa linguagem da aliança para que o povo entenda. Porque a gente entender Deus, querer entender Deus em sua totalidade, é impossível. Mas Deus usa isso aí para o povo entender um pouco do que Deus quer, do plano que Deus tem para eles. Fantástico. Isso é só o começo, gente. Estamos ainda como Noé, vai vir Abraão, vai vir muita coisa ainda, por sinal, quando o assunto é aliança. Mas uma coisa é verdade, então. A aliança não começou com Noé. Noé apenas reforçou uma aliança eterna do antes e do depois. Exatamente. Isso tem que ser muito didático para você, João, para não achar que a gente aqui está começando a estudar aliança agora com Noé, nem mesmo então com Abraão. Vem antes das eras caídas e não caídas do mundo criado por Deus. Já já a gente volta, não sai daí, porque hoje o assunto é aliança. Bom demais ter você aqui com a gente no programa Código Aberto. O assunto é aliança, já falamos de Noé, mas que ela começou antes de Noé, uma aliança eterna do antes e do depois. Mas daí Deus gruda um arco-íris no céu
pastor, e de lá vem a próxima aliança. Nós não vamos conseguir ter tempo de passar todas as alianças, mas vamos dar aqui uma pincelada para o jovem sentir nessa ordem cronológica. Surge Abraão. Detalhe só, o sinal no céu, né? Bora. Todas as alianças têm um Sinai, né? Um sinal. Um sinal. A gente já vai chegar na aliança do Sinai. Sim. Em Gênesis tem o sábado, é um sinal da Olha aliança. aí, tá. Aí em Noé você tem o arco-íris, um sinal da aliança, e tem a aliança com Abraão. E aí, quem vai falar? Deixa o vai pastor falar? descansar um pouco. Zinha queria citar um. A aliança com Abraão, ela é bem interessante porque ela demonstra bem a questão da eleição, né? Que eu acho que o Lucas citou várias vezes aqui e ela é muito importante ressaltar, né? Que Abraão é eleito e aqui Deus diz que vai abençoá-lo, né? Gênesis 12, 2 e 3 diz o seguinte: de ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, Abraão, ele é chamado, ele é eleito não só para receber a bênção, ele é chamado para ser a bênção. E é essa a aliança, ela nos liga a Deus e aos outros também. Então, nós não só somos chamados para viver a aliança com Deus, mas a viver a aliança para os outros também. Então, é você pelos outros. Curiosidade rápida. No Éden, sábado. Noé, arco-íris. Com Abraão, Tem a circuncisão. circuncisão. Legal. Isso é interessante porque existe um elo do capítulo 12 com o 22. De qual livro? Gênesis. Abraão, né? Então, existe uma expressão que aparece só nos 2 capítulos, que é o Lech Lechá. Vai-te. Vai-te. Aparece primeiro para Abraão, vai-te para uma terra que eu vou te mostrar. E aqui no capítulo 22, vai para onde? Para um monte que eu vou te mostrar e você vai fazer o quê? Sacrificar seu filho. É interessante como o sacrifício do filho da promessa, por meio do qual viria a descendência, ele é importante para que a promessa se cumpra. Depois, quando Abraão, a gente conhece a história muito bem, de músicas e de ouvir a história mesmo, depois dele praticamente sacrificar Isaac, no versículo 16 do capítulo 22 diz assim: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas do céu, como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Todas as promessas que ele já havia dito em capítulos anteriores, né? E é interessante, né? Até o nome da cidade, o nome ali da região, né? O nome da região é a região de Salém. Depois de um tempo, uma cidade é construída naquele lugar chamado Jerusalém. Jerusalém. Salém está ligado com a palavra Shalom e Jerusalém também Shalom. Só que especificamente o nome de Jerusalém significa será provido paz. Então, da mesma forma que a promessa feita a Abraão se cumpriria depois dele provar esse sacrifício do filho, a promessa também de uma provisão de paz se cumpriria por meio de um filho que morre em Jerusalém. Outra pergunta curiosa. Você já foi lá para Israel e a gente comentou, mas lá tem muitas coisas que são reais, outras coisas são históricas, outras coisas são, às vezes, até da tradição. Mas hoje, Jerusalém, a gente pode crer que é o mesmo lugar? O Jerusalém de hoje, isso. Geográfico. Onde nós temos lá. Podemos entender que, com o tempo passando, essa Jerusalém que você falou seria aquela localização que nós temos hoje? Sim, com certeza. Essa cidade tem muita história, e com certeza é a mesma cidade. Mesmo lugar. Você vai lá visitar, você conhece o muro do complexo do templo, da época de Herodes, e é muito mais para trás, na época dos profetas. Então, é realmente aquela cidade. Bacana. Jerusalém, Monte das Oliveiras. Vamos lá, gente. Mais algum comentário para Abraão? Passamos para a próxima? Assim, a gente fala de aliança e às vezes fala que existe essa antiga e nova aliança, e as referências dessa aliança abraâmica também existem no Novo Testamento, não só no Antigo, no Novo. Em Gálatas, a gente vê o Gálatas capítulo 3, verso 16, fala assim: ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos seus descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo.
Então a gente vê também que a aliança abraâmica ela aponta para um descendente que vai cumprir toda essa promessa que é Jesus Cristo. Então você vê também essa ligação, essa extensão da aliança, não só para aquele povo, mas extensão até Cristo, que é a culminação, né? Quando começa a aliança, você vê que as alianças elas estão completamente emaranhadas, elas estão entrelaçadas, exatamente. E é um culminando conceito de renovação também. Não é uma aliança, não é uma aliança que anula a outra, é uma aliança que soma a outra, né? E elas vão confirmando, todas elas vão se confirmando no plano de Deus para se relacionar com o ser humano caído. Vamos andando? No Éden, o sábado, Noé, o arco-íris, Abraão, circuncisão, Sinai. Na aliança no Sinai nós vemos vários detalhes interessantes. Um deles é, agora Deus tem uma nação que ele chama uma nação de sacerdotes, uma nação santa, para que ela seja instrumento para o mundo inteiro. Da mesma forma que Abraão seria uma bênção para todas as nações, o propósito de escolher esse povo é para esta mesma missão, de ser uma bênção para todas as nações. É interessante desde o Êxodo, né, como Deus liberta o povo de Israel. O Êxodo como um paradigma da salvação, né? O povo é salvo, depois eles peregrinam no deserto, recebem a terra prometida, um paradigma da vida religiosa de qualquer ser humano. E Deus, de novo, colocando as leis, estabelecendo as leis. Seria a lei, então, a característica dessa aliança? Para colocar os 10 mandamentos no Sinai. Sim, não que a lei, as tábuas. Não que a lei surja nesse momento, okay. né? Mas o símbolo usado. Sim, também. Esse é um dos símbolos. Esse livro da lei, eu lembrei de umas lições passadas que a gente falou sobre a leitura desse livro da lei, lá do rei Josias. A gente viu que foi um dos poucos que realmente seguiu o que Deus estava pedindo. E a gente vê também lá na Aliança do Sinai, em Êxodo 24, a gente vê isso, né? No versículo 7, Moisés fala assim: e tomou o livro da aliança e leu ao povo. E eles disseram: tudo que falou o Senhor faremos e obedeceremos. E a gente vê esse paralelo claro aí entre do rei Josias e também a aliança que a gente vê de Moisés, né? A aliança do Sinai. E a aliança do Sinai, ela mostra muito da universalidade da aliança que a gente falou lá em Abraão, quando a gente vê aqui, quando Deus pede para juntar todo o povo, porque Moisés juntar o povo porque ele iria falar. Então, ele convoca as pessoas, e quando a gente olha aqui e vê quem está lá, ele diz o seguinte: hoje estarão todos perante o Senhor, vosso Deus, a cabeça das vossas tribos, vossos anciões, vossos oficiais, todos os homens de Israel, os vossos meninos, as vossas mulheres, o estrangeiro que estiver no meio de vosso arraial, desde o rachador de lenha até o tirador de água. Ou seja, até o estrangeiro é convidado para quê? Para que entres em aliança com o Senhor teu Deus e no juramento que hoje o Senhor teu Deus faz contigo. Mas ainda tem um aspecto mais fascinante ainda. Quando a gente vai aqui, no 15, ele fala: não somente convosco faço essa aliança e este juramento, porém com aquele que hoje está aqui perante o Senhor, nosso Deus, e também aquele que não está aqui conosco. E aí você pensa, quem que é esse que não está aqui? Né? E aí, indo mais para o final do capítulo 22, então dirá a geração vindoura, os vossos filhos que se levantarem depois de vós, e o estrangeiro que virá das terras longínquas. Então, Deus está fazendo uma aliança com o povo que está ali e com as gerações vindouras. E com quem? Com o estrangeiro, que viria de terras longínquas ouvindo a palavra. Talvez fujamos um pouquinho do manual aqui, pastor Lucas e vocês todos, mas realmente, ao Deus efetuar essa aliança, Noé, Abraão, Sinai, e cada vez vai ficar desde o Éden, a impressão que dá é que Deus inclui alguns, mas automaticamente exclui outros. E para uma pessoa que não conhece muito a palavra de Deus, vai pensar assim, é um Deus tremendamente preconceituoso e marginalizador. Porque, olha, um povo foi circuncidado, então quem é circuncidado está nos braços da aliança.
todo o resto que vem de Caim, descendentes de, sei lá, desde Noé, os outros descendentes que se espalharam, tem o povo de Israel ali, Abraão, Isaac, Jacó, mas de todos os descendentes de Esaú não são da aliança. Então, Deus excluiu um montão de gente da aliança. Que Deus é esse? A gente tem que pensar alguns aspectos bem importantes, né? Primeiro deles, a aliança, ela só é aliança bíblica se ela é inclusiva. Opa, a aliança, boa. ela não é exclusivista. Toda aliança divina é inclusiva. Não é o que a gente faz. Eu sou o dono da verdade e você não faz parte disso. A aliança é inclusiva. A gente vê vários exemplos. Caleb é um exemplo bem marcante, porque ele é estrangeiro e ele é tão importante no povo que ele é um dos 12 que vai visitar a terra de Canaã. Então, a aliança, antes de tudo, ela é inclusivista, né? Ela inclui as pessoas. E importante esse aspecto da aliança, de você incluir as pessoas. Por quê? Porque isso é uma noção que percorre a Bíblia inteira. A Bíblia inteira. Todo aquele que quiser fazer parte dessa aliança, Israel, ele é o quê, basicamente? É um instrumento. Lembra que a gente falou do contexto do eleito? A gente pensa da eleição como um benefício porque eu sou melhor do que você. Uhum. Só que não é isso. Deus me escolhe porque eu agora vou ser um instrumento para abençoar você. Ele me escolhe não por causa de mim, ele me escolhe por causa dele, por causa dos outros. E também por causa de mim. Mas não porque eu tenha alguma coisa melhor do que os outros em mim. Eu só sou um instrumento, só sou um instrumento. Então, essa aliança é totalmente inclusivista. Todo aquele que quiser fazer parte dessa aliança com Deus, pode fazer parte. Todo aquele. E não há um trecho na Bíblia, então, que marginalize pessoas não israelitas. Não, de forma alguma. Pelo contrário, a gente vê vários exemplos de pessoas que entram para o povo e participam de tudo, inclusive escravos, como a Nilzinha comentou. E eu acho que essa é a gravidade bem. Realmente do pecado do povo, né? E no nosso caso hoje, né? A gente foi escolhido para uma obra e a gente não testemunha dela para os outros e a gente não mostra essa aliança, não leva, né, essa aliança eterna para o próximo para dizer, olha, tem uma aliança, Deus quer se relacionar com você e você é importante para ele também quer isso para você, também quer esse relacionamento com você. Né? Nós nos fechamos, né? A gente se fecha e às não, vezes, nós por algum somos detalhe, o povo da aliança. Ele não faz parte da aliança porque ele faz isso. Então ou a ele gente se separa. Está desse jeito. Essa nomenclatura, às vezes, do povo da verdade, ela às vezes gera isso. É o povo com a verdade, né? Eu acho que é isso que a gente deveria simbolizar melhor. Gente, olha, permita-me agora olhar nos teus olhos e tocar bem numa situação muito sensível e importante da TV Novo Tempo. Você sabe que a TV Novo Tempo pertence à Igreja Adventista do Sétimo Dia. É isso que nós falamos aqui, apontamos a Bíblia, a verdade. E aqui eu abro o meu coração dizendo a você, em nome de todos os apresentadores, todos os funcionários, que a TV Novo Tempo, pertencendo à Igreja Adventista do Sétimo Dia, nunca foi e nunca será exclusivista. Exatamente essa é a ideia, pastor. Eu gosto disso porque não pode ficar só falando lá da aliança da Bíblia, mas hoje o que a Lígia falou é muito forte, pontual e drástico. Uma pessoa que exclui a outra em nome da religião, uma pessoa completamente equivocada com a sua própria religião. Nós recebemos a todos vocês são muito bem-vindos, qualquer que seja a sua crença, seu credo, seu sonho, sua filosofia de vida, não importa. Agora, o que a gente faz aqui, né? Mostrar a palavra de Deus. É o que eu digo a vocês. Então, não diga que alguém que estuda a Bíblia é exclusivista. Agora, temos um fundamento. O fundamento é a Bíblia. Posso respeitar você que nem acredita na Bíblia. Abro meus braços para te receber de coração aberto. Mas uma vez que nós estamos estudando a Bíblia, a Novo Tempo tem essa função tão extraordinária de mostrar a palavra de Deus para as pessoas, Nilzinha. Odailson, eu posso ler um texto claro. que vai mostrar bem como Deus inclui todo mundo? Salmos 25, versículo 14. A intimidade do Senhor é para os que o temem, os quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Ou seja, Deus dará a conhecer a aliança a quem? Aqueles que o temem, aqueles que o buscam. Não importa se ele é estrangeiro ou se ele não é. Olha aí. E mesmo dentro do povo de Israel, não é porque eu nasci dentro do povo de Israel que isso me faz salvo. Todo o livro de Jeremias, né? Obviamente. Todo o livro de Jeremias. É o quê? É o remanescente fiel. Aquele que é fiel
Este sim faz parte do meu rebanho, que ouve a minha voz, reconhece minha voz e faz com que no futuro sejamos, né, melhor, um rebanho só e um só pastor. Todo mundo com a mão no microfone aqui na boca querendo falar, mas vamos para um rápido intervalo, porque a gente vai puxar para o último bloco essa nova aliança que o pastor Lucas aqui já desabrochou para a gente, essa expectativa. Tá, pastor, desde o Éden, antes do Éden, passando por Noé, por Sinai, passando por Abraão, Sinai, até hoje tem aliança. A gente volta com música e a nova aliança. Bom demais! Olha, intervalo acontece, aqui o povo fica conversando, descontraindo e esse clima animado que eu estou sentindo dessa temporada anima a gente. Jovem, ser cristão, conhecer a Bíblia não pode te tornar um mala sem alça, uma pessoa antipática, azeda, chata. Ser cristão, como bem aqui colocou o Richard, né? Que os jovens estudem a Bíblia, né? Que o povo entenda qual é um sonho, que entenda a preciosidade que é você curtir a Bíblia de um jeito diferente. E quando eu falo jeito diferente, é porque a Bíblia não pode ter aquele peso de você sentir, ai, que coisa. Ou você curte, ou está vendo do jeito errado. Mais uma vez, agradeço a cada um de vocês. Já estamos aqui na antepenúltimo momento juntos e a gente vai vendo como vocês estão ajudando a nos aprofundarmos na Bíblia de um jeito muito bacana, especial e acessível a todos os jovens que nos assistem. Já vamos conversar sobre Nova Aliança, mas quero ouvir mais música. Bruno e Samuel, isso mesmo? Vai cantar o quê, Brunão? Música Te Conhecer. Te Conhecer? Isso. Vamos lá. Quando olho pra mim, em quem eu me tornei, vejo tudo o que fiz, o quanto eu errei, mesmo assim você me ama. Eu tentei cuidar de mim, tomar minhas decisões, seguir minhas próprias leis, sem pensar no amanhã. Ainda assim você me ama e eu quero viver e confiar. Estou aqui, não quero mais fugir. Eu vou buscar e não vou parar até te encontrar, até sentir o teu abraço, até poder te tocar, te conhecer. Tantas vezes eu sofri por não te entender. Como te seguir se não consigo ver? Hoje eu sei você me ama, eu quero viver e confiar. Estou aqui, não quero mais fugir, não. Eu vou buscar e não vou parar até te encontrar, até sentir o teu abraço, até poder te tocar, Senhor. Tudo que eu sempre quis, encontrar a direção. Não existe vida sem você, Senhor. O caminho a seguir, a verdade é encontrar. Não existe vida sem você.
Estou aqui, não quero mais fugir. Eu vou buscar e não vou parar até te encontrar, até sentir o teu abraço. Estou aqui, não quero mais fugir, não. Eu vou buscar e não vou parar até te encontrar, até sentir o teu abraço, até poder te tocar, até poder te abraçar, Senhor. Te conhecer. Amém. Legal. Quando vocês cantam assim, diz pra mim, qual é o teu maior objetivo louvando a Deus, Brunão? A gente tem o privilégio de poder transmitir a palavra de Deus através da música, mesmo a gente sendo imperfeito, sendo falho. Para mim, a grande alegria é essa, você poder ser instrumento, como o pastor Lucas falou, mesmo sendo falho, mesmo sendo pecador, e ter esse privilégio de transmitir o amor, o caráter de Deus através da música, através da canção. Samuel, para quem não canta, mas toca, os dedos também louvam? Completamente, né? Completamente. Graças a Deus por isso. Bacana, gente. Fica a dica para todos os jovens, música bacana, letra especial. E vamos terminando aqui nosso penúltimo programa, gente, falando sobre a nova aliança. Quem quer falar? Porque a gente tem que terminar esse presente que nos descortina o futuro. É interessante, né, que o livro de Jeremias é um livro característico por falar da nova aliança, né? E um texto bem bonito, bem emocionante, é Jeremias 31, a partir do versículo 31, diz assim: Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Porquanto a eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. É bonito no capítulo 32 que essa nova aliança aqui de Jeremias, ela é chamada da eterna aliança. Quando a gente vai, por exemplo, para o livro de Daniel, no capítulo 9, no versículo 26, fala que um ungido seria cortado. O karat berit, né? Ele é cortado. E no versículo 27 diz que ele firmaria aliança com muitos, e você soma o aspecto de ser cortado. Então, aliança, muitos, cortado. A palavra aqui que aparece para firmar aliança é o higbir, é confirmar uma aliança já existente. Quando a gente vai para Mateus, capítulo 26, versículo 28, o texto diz assim: Jesus na ceia diz, porque isto é o meu sangue. Lembra? Karat, cortar. O sangue da nova aliança. Derramado em favor de quê? De muitos. De muitos. Ele vem e diz, eu sou ungido que cumpre com essa profecia. Isso é maravilhoso. O texto bíblico é maravilhoso. E quando a gente fala nova, é só para deixar um pouco claro, né? Nova, se a gente for olhar no original, em várias expressões no Antigo Testamento, a palavra novo significa kadash, que pode ser traduzida também por renovo. Então, é uma aliança que é renovada, e ela é renovada através do renovo. Do renovo, do justo renovo que a gente viu em algumas lições passadas. E realmente é emocionante quando a gente vê essa universalidade da aliança e essa aliança feita com toda a humanidade. E Noé também não é só nem só com nós humanos, mas é feita com os animais e feita com a natureza. Então, ela é totalmente inclusa, o mundo inteiro. Não só nós seres humanos, mas todas as criaturas. E realmente é uma coisa que emociona, né? E
e que nos dá uma esperança assim que nenhum outro Deus pagão que a gente viu aqui, de tantas idolatrias aqui, que nenhum outro Deus e nenhuma outra criatura pode dar, que é essa esperança de um Messias que foi cortado por causa de mim, foi cortado por causa de quem está assistindo, por causa de todos nós aqui. Isso que é fantástico. Por que tanta emoção, Nilzinho? Eu estava relendo um texto aqui, eu fiquei até um pouco assim abalado, porque é um texto que mexe comigo. Sobre a aliança eterna. E eu queria deixar só um trecho desse texto, que está no Desejar de Todas as Nações, é o capítulo que fecha o livro. E só, assim, contextualizando o que está acontecendo, Jesus ascende aos céus e ele é recebido pelos anjos que cantam glórias. E aí ele se direciona ao Pai, e os anjos querem coroá-lo. Ele diz, não, agora não. E ele vai até o Pai, ele se apresenta ao Pai, e aqui no último parágrafo diz o seguinte: antes que os fundamentos da terra fossem lançados, o Pai e o Filho se haviam unido num concerto para redimir o homem se ele fosse vencido por Satanás. Haviam se dado as mãos num solene compromisso de que Cristo se tornaria o fiador da raça humana. Esse compromisso cumprirá Cristo, quando na cruz soltar o brado, está consumado. Dirigia-se ao Pai, o pacto fora completamente satisfeito. Agora ele declara: Pai, está consumado, fiz, meu Deus, a tua vontade, concluí a obra da redenção. Se a tua justiça está satisfeita, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo. Não dá para falar mais nada depois disso, né? A Bíblia emociona, Lígia. Eu fiquei muito sensibilizada com esses versos da Nova Aliança, porque em algumas lições anteriores a gente estudou a respeito do pecado do povo estar escrito no coração deles assim de uma maneira tão intensa e tão assim marcante, né? E aí aqui a gente vê Deus fazendo uma declaração de amor dessa, dizendo assim: eu vou escrever no coração de vocês a minha lei. Na hora que eu li isso, na hora me veio à mente aquela passagem bíblica. E eu pensei assim: é só Deus com um amor tão grande ao ponto de pensar assim, mesmo ele sendo esse povo, mesmo tendo falhado comigo tantas vezes, Deus ainda estabelece uma aliança de novo e diz assim: agora eu vou escrever no coração de vocês, me deixa escrever no coração de vocês. Aliança da graça, né? Aliança da graça. Isso me deixou tão impressionada, porque assim, a gente peca o tempo todo, a gente faz o que é errado o tempo todo, mas ainda assim, desde o começo do livro de Jeremias, que a gente está estudando todas essas lições, é Deus voltando atrás da gente, dizendo assim: filho, eu tenho ainda uma aliança com você, vem fazer aliança comigo, né? Então, eu acho isso, assim, a coisa mais linda e maravilhosa da graça de Deus nessa lição de Jeremias. Eu acho que, assim, esse foi o ponto-chave de todo o nosso trimestre. É a gente parar e pensar que a gente tem essa aliança com Deus, que Deus está disposto a continuar esse relacionamento com a gente e que depende da gente continuar esse relacionamento com Ele. O que eu vou falar, gente? A emoção toma conta aqui do nosso estúdio e é importante você saber que o Código Aberto não é um programa dramatizado. A gente não ensaia, a gente não treina. A gente estuda a Bíblia e vem aqui abrir a nossa própria luta com Deus entre nós, com câmeras que filmam e levam até você essas nossas próprias lutas e descobertas bíblicas. Prova claramente a emoção de vocês que o Velho Testamento é mais novo do que nunca. Prova claramente para mim, pastor Lucas, que a emoção nos teus olhos prova que os profetas, que essa mensagem que para tantos jovens é antiquada, que só é graça do Novo Testamento, é só a cruz que emociona. Quando você vai puxando essa maneira inimaginável de Deus desenhar o seu amor na história da humanidade, isso prova que a Bíblia é mais atual do que nunca. Jovem, a gente não quer terminar o programa para baixo, pelo contrário. Os olhos brilham porque a gente sente o impacto desse amor. É um amor que nos deixa sem reação. E as lágrimas é o coração gritando alto: obrigado, Senhor. Obrigado pela vida, obrigado pela salvação, obrigado pela eternidade, obrigado pela maneira como Tu és Deus. Como essas alianças se resumem numa aliança só. E aí, jovem, você entende por que a gente fala que não é só Jeremias, o profeta chorão, mas é o livro que nos faz chorar por entender que Deus
desenha a nossa história, que Deus escreve a nossa história, que Deus, Ele esculpe os nossos sonhos da maneira como Ele quer salvar. Eu queria deixar para você, jovem, o desafio final desse programa. A gente só quer que esse mesmo Deus que nos inunda de graça também preencha você com teus vazios. É para você pensar. Eu tenho 2 minutos, mas eu quero deixar vocês falando um pouquinho mais. Numa frase, teu recadinho para o jovem. Mas é uma frase mesmo. A gente falou que a aliança sempre aponta para o cumprimento no Messias, que o Messias veio e morreu, foi cortado por causa de nós. Mas não acaba aí, que ele prometeu voltar novamente. Amém. Então, esse cumprimento ele só vai ser cumprido assim de forma suprema na segunda vinda dele. Amém. E é nessa vinda que nós estamos esperando, aguardando o Messias voltar novamente. E já é uma frase. Tema a Deus, guarde os seus mandamentos, tenha esse relacionamento com Ele e Ele vai cumprir essa aliança Amém. na sua vida. Uma frase, Nilzinha. Abraão, ele perseguiu a promessa, mas a promessa que ele aguardava era a cidade fundada por Deus, que ele é arquiteto construtor. Essa é a cidade que a gente tem que aguardar. Amém, pastorzão. Uma Eu frase. acho que uma frase seria que hoje nós temos a oportunidade de fazermos parte dessa aliança com Deus, né? Amém. Então, que nós façamos essa aliança hoje, esse compromisso, esse pacto com Deus, entendendo que é uma coisa séria. Ainda faltam 2 programas e já estamos com cara de final de temporada. Porque, jovem, a Bíblia é o fascínio de Deus perante os nossos olhos ao alcance de uma única leitura. É só isso, jovem. Código Aberto vem aqui apenas para dizer a vocês, se você puder entender a minha insistência no olhar e paz de espírito ao lhe falar isso, é que, jovem amado, você não pode ficar de fora do céu. Você não pode se excluir dessa aliança que inclui todos, os piores de todos, inclusive você, eu. Você está entendendo isso? Para de pensar que a gente vem aqui estudar a Bíblia para dizer os iluminados da Bíblia entendem. Não! O Lucas tem 28 anos e já está começando uma vida agora recém-casado, cada um lutando com suas histórias, com suas escolhas. Nós somos tudo igual aqui, jovem, nesse emaranhado de decisões que faz a nossa vida do lado de cá do céu. Às vezes momentos de alto, de baixo, a gente vive isso com você, junto com você. E eu te pergunto, jovem, não se exclui dessa aliança não. Ela é para você. É esse amor de Deus desenhado na eternidade. Agora, eu não posso fazer por você o que nem Deus fez com o seu próprio povo. Obrigar o seu livre-arbítrio. Acabou. Jeremias é o grito de livre-arbítrio de Deus, dando a oportunidade de, inclusive, jogar lama na cruz. Mas não seja você. Aceita, recebe, deixa-se levar. Encare o perdão de Deus e desabe no colo da eternidade, porque Jesus volta logo e vai ser bom demais estar com Ele quando Cristo voltar. Pensa nisso, decida certo e a gente se vê no próximo programa Código Aberto.